noite, irmãos. Estamos hoje aqui reunidos na casa do Senhor para mais um dia de estudo bíblico. Algo que nos capacita, algo que nos fortalece para o ministério. Ele irá produzir em nós crescimento. Eu peço-vos neste momento que, por favor, baixem as vossas cabeças e vamos orar. Eu te dou graças, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos esta noite na tua casa, para ouvirmos a tua voz revelada através da tua palavra. Por isso, tudo o que queremos e precisamos é de toda a palavra que sai da tua boca. Não estamos aqui para ouvir palavras humanas, doutrinas humanas, filosofias, muito menos histórias dos homens, mas a palavra que sai da tua boca, poderosa para sustentar a nossa vida, para transformar a nossa existência no mundo. Fala connosco, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida para que eu entregue nas tuas mãos, pedindo a tua graça, a tua unção, para que eu seja um instrumento teu esta noite e possa ministrar de acordo com a tua vontade e todos nós sermos abençoados pela tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta noite nós iremos fazer um estudo subordinado ao tema Os Dons do Ministério, que será repartido por 3 lições. Estas lições abordam precisamente o tema Os Dons do Ministério, encontrando-se o seu relato principal feito por Paulo, crê-se que em Roma, no livro de Éfeso, já que ele passou pela igreja de Efésios durante muito pouco tempo. Ele fala sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Eles devem ser promotores da paz, da união e não o contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo. Precisamos de ser dirigidos pelo seu amor. O primeiro ponto do estudo refere-se a uma coisa que eu pessoalmente considero muito importante. Se Deus nos chama, nós não iríamos ficar debilitados, não iríamos ficar com fraquezas, não iríamos ficar sem grandes condições para realizar aquilo que Ele nos pede. Então, o mesmo Deus que nos chama, concede os dons aos homens. E esta situação pode ser vista num trecho do livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Portanto, acontece que o Senhor Jesus distribui dons e talentos na igreja de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Ele concedeu servos para edificar o corpo de Cristo, que está relatado, escrito nos versículos 11 e 12. Os apóstolos são enviados ao mundo
com o Evangelho. Os profetas, pessoas que recebiam e comunicavam a palavra de Deus. Evangelistas, homens que divulgavam as boas novas. Pastores e mestres, também conhecidos como presbíteros ou anciãos e bispos. Esta ordem não estabelece nenhum tipo de hierarquia de autoridade. No contexto da mensagem de Efésios, percebemos o exato motivo da sequência que Paulo usou. Apóstolos começaram a revelação da mensagem e impuseram as mãos e transmitiram o dom de profeta. Há alguns que continuaram a revelar as boas novas. Evangelistas acompanharam os apóstolos ou ficaram em algumas cidades para continuar o trabalho, fortalecendo as igrejas. Algum tempo depois do estabelecimento de novas igrejas, pastores foram escolhidos nas congregações locais para guiar a igreja. O que significa que, da forma como aparece escrito, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Muita gente pensa que é uma sequência da autoridade e do poder que tenha, do peso que tenha. Mas não é. Naquela altura era conforme mais, sim, a necessidade que havia nos lugares por onde iam passando. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Até aqui. Ora, no versículo 11, nós vimos que Cristo entrega capacitadores. Capacitadores são dons à sua igreja. Tudo o que Cristo faz é a sua igreja. Com que propósito é que ele deu à igreja esses dons ministeriais?
basicamente para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, mas também para contribuir para a unidade de todos e para conduzir outros ao conhecimento de Jesus. Por quanto tempo concedeu Jesus os dons do ministério? Portanto, estes dons foram concedidos visando buscar a unidade. A unidade é fundamental, porque às vezes nem é preciso muitas pessoas estando em contenda, com intrigas, com problemas, estão a desfazer, como sendo uma construção, deixou de ser edificada e passou a ser desfeita. E para ajudar também a conhecer a Cristo. Ora, eu penso que isto tem sido feito ao longo do tempo e continua a verificarem-se sinais de necessidade, pelo que creio que se tivéssemos que estabelecer um tempo, seria muito provavelmente até à volta de Jesus. Ora, o alvo final destes ministérios são precisamente para ajudar a sermos mais firmes e fiéis, como Cristo, no versículo 14, é o que podemos ler, para ajudar a submetermos-nos totalmente a Cristo, versículo 15, para ajudar a crescermos na mutualidade e no amor, versículo 16. Portanto, há aqui um objetivo de ajudar a Igreja a amadurecer-se, porque cristãos fortes não serão levados por falsas doutrinas, nem pela astúcia dos homens. Todos os membros contribuem para a edificação do corpo. Cristo é a cabeça, a verdade é o alimento, o amor é o motivo, o crescimento é o resultado. Um novo assunto, ainda reportante ao mesmo, tem a ver com a chamada de Deus. Deus estabeleceu algumas pessoas para a obra do ministério na Igreja. Podem abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na Igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Portanto, aqui no versículo 27,
Cada igreja é uma miniatura. O que todo o agregado das igrejas, daquilo que todo o agregado das igrejas é coletivamente, que é o corpo de Cristo. E os seus componentes individuais são membros, cada um no seu lugar previamente designado. No versículo 28, na igreja, como ele colocou os membros no corpo, portanto, a forma como foram colocados. Primeiro, apóstolos, acima mesmo dos profetas, não apenas os 12, mas outros são também assim chamados. Mestres que ensinaram, na maioria das vezes, verdades já reveladas, enquanto os profetas fizeram novas revelações e proferiram todas as suas profecias sob a influência do Espírito. Como os mestres tinham a palavra do conhecimento, assim os profetas tinham a palavra da sabedoria. Evangelistas e pastores pertencem ao grupo de mestres. Milagres são poderes classificados abaixo de mestres, já que a função de ensinar é mais edificante, embora menos deslumbrante que operar milagres. Socorros e lideranças, departamentos inferiores e superiores de ministrações. Como exemplos dos primeiros, diáconos, sempre subordinados a ministros superiores. E finalmente, variedade de línguas. São diversos tipos de línguas. Por isso, o que Deus fez foi estabelecer os dons do ministério na igreja, não os homens. Repare que há uma diferença entre Deus estabelecer alguém na igreja e alguém ser colocado pela mão do homem. Há uma chamada de Deus para o ministério, mas é você próprio que deve determinar se ela está ou não na sua vida. Quando a chamada vem sobre nós, nós sentimos, o nosso espírito é tocado. Por isso, um conselho é que nunca se tente entrar no ministério sem a chamada de Deus. É algo diferente de, no passado, por exemplo, havia pessoas que tinham uma chamada, iniciavam com uma determinada função e mais tarde apareciam com uma nova função. O próprio apóstolo Paulo, antes de aparecer descrito como apóstolo, ele aparece como profeta. Agora, quando não existe essa chamada de Deus e nós tentamos forçar, vamos nos dar muito mal. E perguntarão como é que se vai distinguir ou reconhecer uma chamada de Deus. Você vai ter a convicção, como eu dizia, dentro do próprio Espírito. Também vai ter o testemunho do seu próprio coração.
aquilo que nos produz algumas dúvidas, algumas incertezas, e aquele palpitar, uma alegria no nosso próprio coração, que também é um indicador de que essa chamada estará a acontecer. Você vai ter o equipamento espiritual, os dons do Espírito que acompanham o cargo ou os cargos para os quais foi chamado. Pode haver uma chamada múltipla. A pessoa pode ser chamada para duas coisas, por exemplo. É muito comum, por exemplo, pastor ser mestre também. A forma aconselhada para que não haja engano em nós naquilo que sentimos é seguramente aprendermos a ouvir o nosso espírito. Se nós formos completamente dedicados e consagrados a Deus no fazer algo que Ele quer que a gente faça, nós nos tornaremos conscientes de algo dentro de nós. É um apelo para essa chamada. Agora vamos falar dos meios pelos quais os homens são chamados, que não são aquilo que mais importa. A obediência à chamada de Deus é que é de suma importância. Por vezes, Deus move-se de maneiras extraordinárias, mas essa não é a regra. Há visões, algumas vezes as pessoas terão visões, o próprio Paulo teve visões, há vários tipos de visões, também elas escalonadas por 3 níveis diferentes. A profecia, os dons do ministério não são estabelecidos na igreja por meio de profecia. Ela apenas traz uma confirmação dos mesmos. Vamos abrir a Bíblia em Atos 13, 1 e 2. Atos 13, versículos 1 e 2. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, de Cirene, e Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado.
Ora, naquela altura, manifestavam-se vários dons espirituais na igreja de Antioquia. Era parte da rotina deles orar e jejuar juntos, e num desses momentos o Espírito Santo, de uma forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão diferenciada. Precisamos de estar constantemente abertos e atentos à direção do Espírito Santo. Ele é poderoso para nos fazer viver momentos intensos em Deus. Ele é também o agente que vivifica a obra de Deus. Sem Ele não há frutos. Com Ele há vida e abundância. A quem Deus chama, capacita. Deus não vai fazer o chamado e deixar as pessoas sem nada nas mãos, confusas, à deriva. Não. Deus capacita. Deus dá com uma mão e continua a dar com a outra. Os dons do ministério são pessoais. Como nós vimos em Efésios 4, 11, 12 e 12, 5 dons mencionados na Bíblia ficaram conhecidos como os dons ministeriais. Estes são os mais importantes. Há ainda mais uma série de dons. Todos eles têm a sua importância, mas estes são fundamentais. Tanto como dons ministeriais ou como dons de liderança. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes dons são dados de uma forma geral para serem exercidos no ministério a um tempo inteiro, a tempo integral. Temos alguns exemplos como referência em que Filipe foi chamado de evangelista, Pedro foi chamado de apóstolo, Paulo, inicialmente chamado de profeta e mestre, e mais tarde apóstolo. A todas essas pessoas a quem Deus chama, Ele também equipa com dons espirituais. Os dons do ministério consistem não em nome, mas em poder. Não se deve de olhar para uma pessoa, eu sou fulano tal, que acompanha o dom, mas deve de acompanhar nele, na vida dele, todo um exemplo e uma carga de unção e um brilho no rosto e toda uma postura de dedicação completa ao seu chamado. Não o título, mas sim aquilo que ele tem feito com esse título. Os dons do ministério consistem não em nome, mas em poder, como dizia. É fácil chamar a si mesmo de algo, mas isso não fará de você esse algo. Você pode chamar-se a si mesmo de pastor, por exemplo, mas isso não fará de si um pastor. Assim como se pode chamar de apóstolo,
mas também não vai fazer de si um apóstolo. A prova é que, por outras palavras, o ministério para o qual foi chamado será evidente na sua vida. Por exemplo, pessoas que estão passando por nós e nós identificamos, sem saber, sem ter certezas, olha, ali vai o evangelista. Por exemplo. A pessoa também terá a capacitação, ou seja, a unção, a aptidão para desempenhar o cargo ou revestimento divino para ocupar o ministério para o qual foi chamado. Ora, vamos dar por fim desta primeira lição. Quero